Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, deste canal e de tudo que acontece aqui. Meus amores, eu sou um ser vindo do futuro para dizer que deu merda, gente. Então você que tá nos anos 70, 80, 90 e 2000, fique por aí. Não volte, não venha pro futuro, porque deu ruim, deu merda e não tá dando certo. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque hoje o vídeo vai ser sobre os melhores perfumes da década de 70. Pois é, da década da Oh, love, love, baby. Oh, love, love, baby. Donna Summer, ABBA, dentre outras bandas maravilhosas que iniciaram a era disco. E quais eram os perfumes utilizados nessa época? Quais os perfumes que a sua mãe utilizava nessa época? Que o seu pai utilizava nos anos 70? Eu separei 5 perfumes aqui para falar para vocês sobre essa década tão majestosa. Então, estão curiosos para saber? Roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, os anos 70 foram uma época de experimentação, descoberta, amor livre e disco, muito disco. James Brown, Donna Summer, ABBA, dentre outras celebridades e bandas e grupos que começaram a experimentar um pouco de diversidade sonora e trazer alegria para as noites e os embalos de sábado à noite. Pois é, gente. Os anos 70 foram um momento de descoberta, de profusão e de ebulição cultural, onde as pessoas estavam muito apaixonadas por si mesmas e o hedonismo de aproveitar o hoje, o aqui e o agora era intenso. Então as experimentações de tudo foram um momento em que tudo era liberado, tudo era possível, que as pessoas não se preocupavam muito com as consequências do que faziam. Então é uma era, sim, que foi regada a muito sexo, a muitas experimentações de drogas e a muito disco and rock and roll. E o que perfumava essas noites de Estúdio 54, essas noites das boates paulistanas e essas noites regadas à alegria e a muita felicidade. Aqui no Brasil nem tanto, porque a gente estava vivendo uma era da cortina de chumbo, né? A gente estava no momento de ditadura e a ditadura tratava tudo a pão e circo, né? Então a imagem vendida do Brasil para fora era samba, carnaval e futebol. Enquanto no mundo inteiro as pessoas lutavam, né, pelos seus direitos e pela emancipação da mulher no mercado de trabalho. Aqui no Brasil a gente vivia lutando contra o regime ditatorial, contra o regime militar, para a gente poder ter um pouco mais de liberdade. Essa luta perdurou até 1986, 88, por aí, quando a gente teve finalmente, né, a queda do regime militar e as primeiras eleições constitucionais e o advento da Constituição Federal. Mas isso é só um panorama básico, né, histórico e político e sociológico do que foi a década de 70 no Brasil e no mundo. E os perfumes mais utilizados dessa década, gente, em primeiríssimo lugar, os homens eram regados a Lancaster, principalmente aqui no Brasil e na América Latina. Lancaster fez muito sucesso como um dos principais perfumes da década de 70 e finalzinho da década de 60, onde as pessoas disputavam a capa e socos esse perfume na noite paulistana dos grandes centros, porque era um perfume importado, que tinha todo um problema de chegar, né, da Argentina e os frascos eram disputadíssimos entre as pessoas. E Lancaster era um desses perfumes super disputados, até porque o Brasil ainda tinha um fechamento econômico muito forte. E os perfumes só eram conseguidos em viagens ou quando você tinha alguém da família que viajava e trazia para você, né? Então a gente tinha esse panorama sobre a importação de produtos de fora do país para o Brasil. Então a gente não tinha um comércio muito aberto como a gente vê hoje, com a possibilidade de comprar marcas internacionais
no Brasil, independente da nacionalidade dela. A globalização fez isso. E a abertura do mercado na década de 90 também fez isso. Lancaster era um desses perfumes que embalavam a década de 70. Outro perfume importantíssimo na década de 70, que perfumava muitas mulheres da década de 70, principalmente as mais abastadas da sociedade brasileira e mundial, era esse perfume aqui, o Chanel número 5. Ele explodiu, né, com as campanhas publicitárias não pagas da Chanel pela atriz Marilyn Monroe. Quem não queria ser a loira fatal, né, de Hollywood, que dizia que usava apenas algumas gotas de Chanel número 5 antes de ir dormir, antes de ir para a cama. Então, Marilyn Monroe fez uma campanha publicitária sem mesmo saber que estava fazendo para Chanel número 5. E nos anos 70 esse foi um dos perfumes mais desejados por todas as mulheres do mundo. E um dos itens que não foi proibido de venda durante a Segunda Guerra Mundial. Então sim, nós temos um panorama muito propício para o Chanel 5, que era sim um artigo de luxo como é até hoje. Então muitas mulheres utilizavam, mas poucas poderiam ter esse perfume. Então era um perfume ainda restrito como é hoje. E esse era um dos perfumes que embalava as noites dos anos 70. Outro perfume muito importante nos anos 70 era esse perfume que era dado de presente principalmente nos aniversários de 15 anos, que era o perfume Cabochard de Grèce. Esse perfume não foi lançado nos anos 70, é um perfume dos anos 50, mas é um perfume que nos anos 70 teve uma popularidade muito grande, principalmente na América Latina e na Europa. Quando as meninas faziam seu debut, eram apresentadas à sociedade, que já estavam prontas para namorar, para noivar, para casar, elas recebiam de presente um frasco de Cabochard, que representava uma mulher altiva, sensual, sexy, dentro da normalidade, das condições de normalidade dos anos 70. Por quê? Porque esse é um perfume carregado em couro, em aldeídos, mas é um perfume que não é tão adocicado. Nada era muito adocicado nos anos 70. Então, assim, a gente tem Cabochard como uma representação disso. Um perfume que era intenso, mas que não era adocicado e que tinha proeminência de couro. Então, esse perfume foi o perfume de muitas pessoas que devem estar assistindo esse perfume, que devem estar assistindo esse vídeo, né, gente? Desculpa. Por curiosidade ou porque gostam mesmo do canal, mas sim, alguém de vocês, alguém da família deve conhecer esse perfume aqui, Cabochard, que eu uso até hoje, que eu adoro esse perfume, tá, gente? Outro perfume que foi, assim, um marco no mundo e que foi usado por muitos e muitos anos, e principalmente nos anos 70, como símbolo de liberdade, como símbolo de vários movimentos sociais, foi esse daqui, ó. O Shalimar, de Guerlain. É um perfume lançado quase que na mesma época do Chanel 5, só que ele tinha o advento da vanilina e de notas orientais. Como a busca pelo autoconhecimento e pela questão das religiões holísticas e orientais estava em alta, nada melhor do que um perfume que tivesse notas orientais, notas abaunilhadas, notas que tivessem um peso do incenso para representar esses movimentos sociais, em especial o movimento Flower Power e o movimento hippie, que ainda estava dando os seus últimos passos na década de 70, né? Porque o que a gente tem mais nesse momento é a transição do hippie para o movimento de empoderamento feminino. E o Shalimar ele foi muito utilizado na década de 70 também. E o último perfume que representa tudo dos anos 70 é esse perfume aqui, que foi feito por Yves Saint Laurent, né, em parceria com o perfumista, Opium, que representa toda a loucura e densidade maluca dos anos 70, trazendo notas super intensas para representar o entorpecimento da década através das experimentações de tantas drogas e de tantas músicas e de tantos efeitos alucinógenos possíveis e inimagináveis, né, que se podia experimentar. Esse perfume é inspirado no Jardim Majorelle, na sua casa de veraneio, e isso tudo condizia com o clima que ele queria passar, com essa coisa descolada dos anos 70, com esse toque de patchouli intenso, de especiarias, de incenso e de tantas resinas. Então, Opium é o supra-sumo dos anos 70. Então, gente, esses eram os 5 perfumes mais usados nos anos 70, na década de 70. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima e mucho, mucho amor!